Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E temos bastante coisa pra falar. Antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de já curtir e se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. E a gente precisa começar falando por essa grande bagunça do caralho que foi essa grandíssima mancada do governo. Não, sério, juro, que palhaçada. Parece um episódio de The Office. O governo brasileiro. É um negócio, assim, surreal. Do tal do negócio da fiscalização do Pix. Uma grande palhaçada. O governo anuncia que vai começar a monitorar transações do Pix a partir de R$5.000 para pessoas físicas e R$15.000 para pessoas jurídicas, se você tem uma empresa, por exemplo. E aí começa um festival de bosta. Rola aí algumas fake news, mas que, sinceramente, não foram o grande foco desse problema todo, mas que rolaram algumas fake news, gente achando que ia taxar o Pix, que não era esse o caso, não é sobre isso, né? O negócio era para monitorar pro imposto de renda, caso você não esteja declarando esse dinheiro. O que as pessoas começaram a surtar é justamente sobre essa declaração do imposto de renda ou não. Pensando, meu Deus, o que eu tenho que declarar, o que eu não tenho que declarar, se vai cair na malha fina. Obviamente, gente que não declara imposto de renda. Falando, meu Deus, daí vão taxar tudo. Que lindo, se você não tá declarando imposto de renda, porra, meu anjo, né? Você tá errado. Daí você vai querer discutir agora com o governo de uma coisa que você tá fazendo errado, mas beleza. Surtos. Pânico. Aí vai o tal do Nicolas Ferreira, grava um vídeo no Instagram e no TikTok também, aonde ele fala disso, fala que o governo tá querendo cobrar imposto das pessoas e que vai cobrar imposto do seu Pix. Não imposto, tipo, do Pix, mas, né, tipo, na verdade, o imposto que deveria ser cobrado. É basicamente isso. E fala que o governo não se importa com as pessoas e piriri pororó. E aqui eu quero lembrar que o queridíssimo tava navegando nessa onda, porque Nicolas Ferreira votou contra o fim da jornada 6x1, votou contra a não taxação de produtos da cesta básica, votou contra a taxação de grandes fortunas, né? Sim, o que é que ele tá querendo proteger o pobre? Eu não sei. Votando tudo contra as coisas que poderiam favorecer o pobre, mas beleza. Aí, esse vídeo em questão, até agora, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, o vídeo em 2 dias alcançou 300 milhões de visualizações. Aí aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, tá? Teorias da conspiração, porque as visualizações são, assim, um número gigantesco. Existem 60 milhões de brasileiros usuários ativos do Instagram. Então, assim, é um número realmente muito grande, né? Que a gente também tem que entender que com certeza tem brasileiros que estão fora do Brasil, que eu não tô contando como esses brasileiros ativos no Instagram, etc. E ainda assim, a gente tem que também pensar que esses vídeos, como é no Instagram, o vídeo fica rolando lá e fica contando view também. Mas, de qualquer forma, é um número muito, muito, muito grande de visualizações num vídeo. No TikTok, esse vídeo eu acho que tá com 10 milhões agora de visualizações. E geralmente os vídeos têm bem mais visualização no TikTok. Tem uma teoria da conspiração de que isso já seria um efeito das novas políticas do Mark Zuckerberg, que agora, de repente, do nada, deu uns 180 graus e virou super de direita. E que ele já estaria aí empurrando esse tipo de conteúdo para as pessoas. Teoria da conspiração, tá? Mas fica aí pra você saber dessa, né? Enfim, voltando aqui. Aí rola isso. Aí Nicolas Ferreira sobe como, assim, um grande justiceiro do Brasil, né? Banco Central tenta fazer uma comunicação ali sobre essa nova regra. E super péssimo, porque é uma comunicação descontraída demais, com personagem e tal, de uma coisa que exigia uma comunicação mais séria. Eu imagino que o Banco Central fez isso porque eles tinham feito um tempo atrás uma comunicação, né, falando do jogo do tigrinho e tal, e era com meme, todo mundo achou o máximo. E eu acho que eles quiseram seguir essa mesma linha. Mas pra uma coisa que é tão séria assim, falando de imposto de renda, né, de receita e tal, falhou na comunicação. Ainda mais quando tinha uma pessoa, que era o Nicolas, gravando um vídeo tão sério e tão, ai meu Deus, o governo. E aí, tudo isso, né, pro Banco Central jogar esse vídeo ali no ar e logo depois o governo virar e falar assim, beleza, a gente voltou atrás, então não vai ter mais essa mudança. Sendo que, gente, sabe o que é pior? Porque daí tava um monte de gente falando, mas não vai mudar nada, não vai mudar nada. Mudava, sim, alguma coisa. O que mudava é que, vocês acham realmente que os Pix não são monitorados pela Receita Federal? Você jurou que você está fazendo um Pix, uma instituição bancária, e você acha que o banco o quê? Tá, não tô vendo Pix? Que porra é essa? Gente, é claro
que esses Pix já eram monitorados. Só que antes o Pix era monitorado a partir de R$ 2.000. Então, na verdade, eles aumentaram esse limite. E também eles passariam a monitorar os Pix dos sistemas de pagamento, tipo um PicPay da vida. Porque isso daí eu acho que, pelo que eu entendi, não era monitorado. Isso entraria. Mas assim, ia aumentar o limite. E o de pessoa jurídica, o limite antes era 6.000. E aí ia passar para 15. Eu imagino que eles estavam fazendo essa mudança justamente para eles conseguirem passar um pente fino melhor nessas coisas, né? De dar uma diminuída um pouco em transações pequenas e ver mais transações maiores. Que, vamos combinar que R$ 5.000 é grande pro Brasil, porque a gente sabe que tem muita gente pobre no Brasil, mas que não deveria ser, não são transações assim tão absurdas, né? Eu imagino que provavelmente era pra conseguir ter um controle melhor, talvez, sabe? Isso daí é coisa da minha cabeça, tô falando aqui, mas não foi isso que foi dito. Mas de fato o limite ele ia aumentar. E aí no final o limite não vai aumentar, porque as pessoas surtaram. E não só isso, mas o Nicolas Ferreira, ele saiu como assim um grande vitorioso nisso, porque ele gravou o vídeo, aí teve muita visualização, e aí o governo agora parece que tá cedendo pro Nicolas Ferreira. Assim, olha, que bagunça do caralho. De um governo que não consegue passar uma mensagem para as pessoas, se comunicar com a população, cara. Eu conheço várias pessoas de mídias sociais que fizeram comunicação, tá? Para indicar aí para vocês do governo que vão conseguir passar uma mensagem melhor, mais clara. Que bagunça. E aí ainda volta atrás. Não dá. Isso, olha, puta que pariu. Parece um pouco com o que o Bolsonaro fazia, né? No governo do Bolsonaro, que ficava fazendo umas coisas assim, dizia, vou fazer. Aí as pessoas diziam, que horror. Aí falava, não vou fazer não, era mentira. Olha, sinceramente, viu? Que furada do caralho que foi isso. Feio. Ficou feio, péssimo. Péssimo, 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 péssimo. Horrível, horroroso. Horrível. Horrível. Mas essa não foi a única furada de governo nessa semana. A próxima furada de governo é do governo americano. Essa daqui é pra gente se entreter um pouco. O que acontece? O governo americano já tá há algum tempo, desde o ano passado, falando sobre banir o TikTok. Eles falaram que o TikTok só poderia operar se o TikTok fosse vendido, que ia ter que ser uma coisa americana, o TikTok, porque não ia poder mais ter o TikTok se fosse chinês, se pertencesse à China, por causa dos dados dos americanos e blá, 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 blá. Tanto é que teve, um tempo atrás, não sei se vocês se lembram, uma entrevista de vários senadores, uma coisa assim, interrogatório, na verdade, né, numa entrevista, com vários senadores e tal, com o CEO do TikTok, e aí o cara falava, você é um cidadão chinês? Aí o cara, não, eu sou da Singapura. Assim, mas você tem alguma coisa com a China? Ele, não, eu sou da Singapura. Enfim, o governo americano fez tudo isso pra pressionar o TikTok a ser vendido. E o TikTok falou, poxa, a gente não vai vender, é uma pena, né? Que pena que a gente vai ser banido aí. Aí ele, ó, que eu vou banir. Aí o TikTok falou, tá bom, poxa, é uma pena mesmo. Ó, não vai vender, eu vou banir, hein? É muito triste, chato isso. Mas pode banir. E a data para esse banimento é agora no dia 19 de janeiro. Só que aí o que tá acontecendo nos Estados Unidos, tá? As pessoas estão se preparando para o TikTok desaparecer dos Estados Unidos. A ideia é que, então, essas pessoas passassem a usar aplicativos que são americanos. Ou seja, o Facebook e o Instagram, que é do Mark Zuckerberg, que é outro aí que, né, a gente falou dele na semana passada. Jesus amado. Enfim. Só que o que acontece? A população americana TikToker se recusa. Eles se recusam a ir para o Instagram ou para o Facebook. E aí eles passaram a baixar o Red Note, que é um aplicativo similar ao TikTok, só que chinês, a versão chinesa. Não é exatamente o TikTok, tem é Douyi, uma coisa assim, que é o TikTok mesmo. O Red Note é uma outra coisa que é tipo um TikTok. Tipo um TikTok, Facebook, Instagram, uma coisa meio assim. Começaram a baixar um aplicativo que esse sim, de fato, é realmente chinês. Porque o TikTok, apesar, né, de ter sede na China, etc., ele não é do governo chinês e tal. Tipo, nem tem TikTok na China, as pessoas não usam o TikTok, usam outros. Esse não, esse é de fato chinês. E os americanos estão todos interagindo com os chineses lá e desfazendo anos de propaganda
americana contra a China. E eles estão se dando super bem, e fazendo trocas culturais. E o que tá sendo muito engraçado assistir é porque eles ainda estão postando no TikTok esses vídeos, né? E aí falando como eles estão vendo a vida dos chineses e vendo que os chineses têm vidas incríveis, que os chineses conseguem pagar compras no supermercado, porque lá nos Estados Unidos eles estão passando por uma super crise econômica, né? Tem muita gente que tá tendo dificuldade realmente de ir no supermercado, fazer as compras do mês. Como eles têm, né, saúde pública, etc, etc, etc. Então tá sendo muito engraçado de presenciar tudo isso. E não poderia ter dado mais errado o plano do governo americano. Eles não conseguiram nem que as pessoas fossem usar os aplicativos que são de fato americanos e nem que o TikTok fosse vendido. Eles não conseguiram nada. Eles só conseguiram se fuder e fazer com que as pessoas de fato então fossem para um aplicativo chinês realmente, que era o que eles não queriam. Patético. Se eu pudesse dar uma nota, a minha nota seria dó pro governo americano. Não conseguiram fazer nada. O que muita gente acredita que vai acontecer agora, e aí vocês podem me cobrar, porque daqui a pouco a gente já vai saber disso ou não. Mas o que as pessoas acreditam é que eles vão adiar esse banimento do TikTok e que vão ficar meio que adiando até desistir do negócio. Se vai ser isso realmente que vai acontecer ou não, não sabemos, mas que deu tudo errado, deu tudo errado. Daí já tem gente lá nos Estados Unidos, político lá, falando que então vão banir o Red Note. Vai ficar banido agora o aplicativo? O que é isso? Não era uma democracia? Não era uma liberdade acima de tudo? Né? Que é isso? Aí agora não vai ficar proibindo o aplicativo, assim. Em Estados Unidos, não era uma assim? Liberdade, América, freedom. E aí? E aí agora, já que a gente tá falando tanto de governos, né? Vocês querem ver uma coisa, assim, eficiente? Foi eficiente. Coreia do Sul já prendeu aquele presidente que tentou aplicar um golpe em dezembro. Assim, ó. Quero dizer, ex-presidente, né? Porque ele não estava mais no cargo. E aqui no Brasil, Bolsonaro tá aí, livre, né? Sem passaporte. Tentou pegar o passaporte dele de volta, pediu, pelo amor de Deus, para poder ir nos Estados Unidos para ver a posse do Trump. Falaram não para ele, né? O STF disse claro que não. Né? Ele tá sem passaporte já desde fevereiro do ano passado. Mas tá aí, solto. Esse daqui, ó, foi um pouquinho mais de um mês. Já tá preso. E agora, essa notícia é uma notícia que eu tô dando com muito tempo de atraso. Ela tinha que ter sido uma notícia que eu tinha que ter dado, assim, 1 ano e meio atrás. Na verdade, muitos anos atrás, né? Porque já tá acontecendo há muitos e muitos anos. Mas é uma notícia sobre o genocídio em Gaza. Finalmente, houve um acordo entre Hamas e Israel para a liberação de reféns que vai resultar em um cessar-fogo. Esse cessar-fogo, ele tá agendado para acontecer no domingo. Só que depois que eles fizeram esse acordo, Israel intensificou os ataques a Gaza. E aí, o que o Hamas disse é que após o acordo, Israel atacou um lugar onde teria um desses reféns que foram acordados, né, de serem liberados. E aí o porta-voz falou assim, ó, qualquer agressão e bombardeio nessa fase pelo inimigo pode transformar a liberdade de um prisioneiro em uma tragédia. E aí, enquanto isso, logo depois, um dia depois que eles fizeram esse acordo de cessar-fogo, Israel adiou uma reunião que é para discutir sobre um plano de paz, de fato, dizendo que o Hamas está tentando conseguir concessões de última hora. O que o Hamas nega. Então, assim, ainda está um pouco a trancos e barrancos, apesar de pelo menos agora a gente ter uma data para um cessar-fogo no genocídio que está acontecendo em Gaza. Uma notícia, na verdade, que eu gostaria de nunca precisar dar. Mas olha só nesse períodozinho, tá? Desde que eles fizeram esse acordo e que Israel intensificou nos ataques, 71 pessoas já morreram. E entre essas 71, 19 eram crianças, tá? Então, assim, se alguém te disser um dia que não é um genocídio, é um genocídio. É um genocídio que está acontecendo há muito tempo, mas pelo menos agora vai ter um pequeno respiro e quem sabe não ande pra frente esse plano de paz. Agora, essa próxima notícia pode ser um pouco pesada para algumas pessoas. Eu vou tentar dar o menos de detalhe possível para não ser gatilho para ninguém. E se você quiser mais informações sobre os detalhes específicos, você pode fazer a sua própria busca. Mas o que acontece é que o criador, o roteirista e o escritor de várias séries e quadrinhos que talvez você já tenha assistido, como, por exemplo, Good Omens, Coraline, Sandman, a série do Netflix. Todos esses filmes, esses quadrinhos, são dele. Ele tá sendo acusado de
abuso sexual por pelo menos 8 mulheres. Pelo menos são 8 que a gente tem informação até agora, né? E esses abusos, eles teriam acontecido entre 1986 e 2022. Todas elas tinham ali por volta dos 20 anos, a mais nova tinha 18. Uma dessas mulheres, por exemplo, é uma ex-babá do filho dele, e relatou que muitos desses abusos aconteceram na presença da criança. Nos relatos, parece que ele usava de BDSM para abusar dessas mulheres que não estavam consentindo com aquilo. Ou seja, não era BDSM, né? Mas o Neil Gaiman disse que ele não vai admitir ter feito coisas que ele não fez. De acordo com ele, abre aspas, nos últimos meses eu tenho assistido as histórias que circulam na internet sobre mim com horror e consternação. Eu estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas eu nunca me envolvi em uma atividade sexual não consensual com ninguém. Nunca. Voltei a ler as mensagens que troquei com aquelas mulheres. Na época em que eu estava nesses relacionamentos, eles pareciam positivos e felizes de ambos os lados. Também percebo, olhando para elas, anos depois, que eu poderia e deveria ter feito muito melhor. Eu estava emocionalmente indisponível, enquanto estava sexualmente disponível, focado em mim mesmo e não tão atencioso quanto eu poderia ou deveria ter sido. Eu era, obviamente, descuidado com os corações e sentimentos das pessoas. E isso é realmente algo que eu me arrependo. Essas notícias, na verdade, elas não são de agora. Já tinha um podcast rolando desde julho do ano passado que falava sobre esses abusos sexuais. A diferença é que agora o site Vulture publicou detalhes desses abusos. Por isso que esse assunto voltou a ser comentado. Muitas das produções que envolvem o Neil Gaiman estão em pausa ou foram canceladas, mas ainda assim o Neil Gaiman, ele nega todas as acusações. Ele fala: estou preparado para assumir a responsabilidade por qualquer erros que eu cometi. Não estou disposto a virar as costas para a verdade. E não posso aceitar ser descrito como alguém que eu não sou. E não posso e nem vou admitir ter feito coisas que eu não fiz. Mas aqui vale lembrar que são 8 mulheres diferentes acusando o Neil de coisas, situações que parecem muito similares entre si. Se você quiser saber mais detalhes sobre essas acusações, pode pesquisar. Eu vou cortar aqui, que é pra não ficar muito pesado pra ninguém, tá? Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo.